Chegamos então à nossa aula de número 76, é a 11ª aula do módulo Direção Defensiva. Quero lembrar que aqueles que ainda não baixaram o resumo deste módulo de Direção Defensiva, por favor estejam acessando o nosso site www.autoescolaonline.net e fazendo então download desse conteúdo. Quero dizer também, para aqueles que tiverem o interesse em adquirir o nosso curso completo em DVD, basta clicar na tarja vermelha e será direcionado para a página onde vocês terão todas as instruções sobre a aquisição do DVD. Nós vamos falar sobre tempo de reação, frenagem e parada. Quero chamar a atenção de vocês, porque esse é o tipo de questão que tem sido muito frequente em prova. Então, prestemos atenção. A nossa análise aqui na figura será feita da direita para a esquerda, ok? Será nesse sentido, direita para a esquerda. Imagine você conduzindo o seu veículo em uma rodovia, uma via qualquer. De repente, aparece algum obstáculo à sua frente. Imagine que esse obstáculo está aqui, nesta ou nesse local. Exatamente neste ponto, você, condutor, percebe o obstáculo, ou seja, é o tempo em que você está observando o obstáculo, tempo de observação, também chamado tempo de percepção. A partir desse instante, você deverá acionar os freios do veículo, ou tomar uma providência para imobilizar o veículo, evitando então que você venha colidir com esse obstáculo que está aqui à frente. Neste exato ponto é onde você aciona o freio. Do momento que você percebeu o perigo, que é este ponto, até você acionar o freio, que foi exatamente neste ponto, um tempo já se passou. E esse tempo é chamado de tempo de reação. Por que leva o nome de tempo de reação? Porque é exatamente isso. É o tempo que você demora do instante que você observou o perigo até você reagir, levar o pé no pedal de freio. Uma pessoa normal, em condições normais, demoraria em média menos de 1 segundo para fazer isso. Parece muito pouco tempo, menos de 1 segundo, mas é tempo suficiente para o veículo percorrer uma certa distância. Só para vocês terem uma ideia, se o seu veículo estiver a 80 km por hora, você percorrerá algo em torno de 16 metros neste menos de 1 segundo. Para ser mais preciso, 3/4 de segundo. Observem que na prova eles não farão esse tipo de indagação. Quanto tempo você vai gastar no instante que observou o perigo até reagir, levar o pé no freio? Não vai perguntar quanto tempo. Só vai perguntar como é que chama esse período, esse tempo. Do instante que você percebe, observa, vê, visualiza o perigo até você pisar no freio. Chama-se tempo de reação. Nesse ponto, quando você aciona os freios, o veículo não vai parar ou imobilizar-se assim que você acionar o freio. Ele ainda percorrerá alguns metros, ainda gastará um tempo do instante que você aciona o freio até a imobilização total, que seria este ponto, correto? Do instante que você acionou o freio, que é aqui, até a imobilização total, chama-se tempo de frenagem. Tempo de frenagem. Então vejamos, só recapitulando. O primeiro instante é quando você observa, percebe o perigo. Aqui, tempo de percepção ou tempo de observação. É exatamente nesse ponto que você percebe. Do instante que você percebe o perigo até você pisar no freio, chama-se tempo de reação. Pisou no freio até a parada ou imobilização total do veículo, chama-se tempo de frenagem. Isso tudo está representado aqui em cima também, né? Tempo de percepção, tempo de reação, tempo de frenagem. Juntando tudo, do instante que você percebe o perigo até a imobilização total do veículo, tudo isso aqui, toda essa área, certo? Chama-se tempo total de parada, ou também chamada de distância total de parada. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Caso não tenha ficado claro, por favor, retornem o vídeo
e revejam essa explicação, porque isso tem sido muito frequente em prova. Beleza? Agora nós vamos falar sobre frenagem de emergência. O que é uma frenagem de emergência? É quando você precisa de parar o veículo rápido, de forma inesperada, aconteceu algo, você precisa mobilizar esse veículo o mais rápido possível, no menor espaço e tempo possível. Quais devem ser as providências ou as atitudes corretas, ações corretas adotadas pelo condutor nesse momento? Primeira coisa, bloqueie o corpo, firmando o pé esquerdo. Como assim firmando o pé esquerdo? Porque no momento que você vai acionar o freio, você tirou o pé direito do acelerador, levou no freio. A força da física tende a projetar você para frente, e para você não ter que compensar essa força nas mãos, o que te atrapalharia na condução do volante, o adequado é que você apoie o pé esquerdo no assoalho do veículo. Inclusive, todo carro que eu conheço tem ali o apoiador do pé ali do lado esquerdo, onde você vai estar com o pé esquerdo firme, apoiado. Muitos, nesse momento, já estariam pisando na embreagem. Portanto, o pé esquerdo ele estaria no pedal de embreagem, o que não é um procedimento correto. Vocês vão ver aqui, até aqui embaixo, ó, só acione a embreagem ao final da parada. No início da parada, o seu pé esquerdo tem que estar, pé esquerdo tem que estar apoiado, de forma que você tenha firmeza através do apoio desse pé esquerdo no assoalho do veículo. Mantenha o veículo, procure manter o veículo em linha reta. Freie fortemente, porém, a força sobre o sistema de freios não deve ser superior ao atrito dos pneus com o pavimento. Como é que funciona isso? Os pneus vão oferecer uma certa aderência, uma certa capacidade de se prender ao chão. Se você pisa no freio com muita força ou força além do necessário, o que vai acontecer lá no sistema de freios? Vai fazer com que as rodas sejam travadas e o carro vai arrastar os pneus. Vale lembrar que quando um veículo tem os seus pneus travados, suas rodas travadas, arrastando-se pela pista, você perde o controle da direção. Aqui na figura, nós temos esse veículo branco fazendo a trajetória da curva normalmente, enquanto o outro veículo aqui passou reto, direto na curva. Por quê? Rodas travadas. Observem, não sei se dá para vocês perceberem aqui, que as rodas desse veículo estão viradas, tentando fazer a curva. Porém, o veículo não obedeceu ao comando da direção. Por quê? Porque as rodas estão travadas. Rodas travadas, o veículo precisa de mais espaço para parada, para imobilização, e você ainda perde o controle da direção. Hoje em dia, nós temos os freios ABS que não deixam as rodas travarem. Consequentemente, isso proporciona uma melhor dirigibilidade no sentido de você não perder o controle da direção. Quantas e quantas vezes acidentes acontecem por isso? O obstáculo está lá na frente, a pessoa freia, ou então entrou correndo demais na curva, ela freia com muita força, e no que as rodas travam, ele perde o controle da direção, não consegue desviar do obstáculo que está à frente, ou então não consegue fazer a trajetória da curva. Espero que vocês tenham entendido isso aí. Inclusive aqui a orientação, se as rodas travarem, alivie o pé do pedal de freio, porque rodas travadas, você realmente perde o controle da direção, além de gastar mais espaço até a imobilização total do veículo. Passando em alagamentos. Isso aqui acontece muito para quem mora nas grandes metrópoles, aí, em razão do péssimo escoamento d'água. Uma chuva mais intensa logo vai provocar um alagamento. Primeira dica, não passe por alagamentos cujo volume d'água esteja acima da metade da roda do veículo. Entenderam essa dica, né? Não passe por alagamentos cujo volume d'água esteja acima da metade da roda do veículo. Engrene a primeira marcha e passe acelerando bastante. Eu vejo muita gente colocar a segunda, terceira e achar que tem que passar correndo dentro do volume d'água. Aí ele de segunda, terceira, o carro perde potência logo e vai ficar agarrado dentro do volume da água. Então é primeira marcha, marcha forte, e passa acelerando bastante. O carro vai fazer barulho, já tem que fazer barulho mesmo. Ele vai gritar. E é justamente isso que joga pelo escapamento bastante compressão de ar para fora, evitando que a água entre no escapamento, certo? Evitar que entre água pelo escapamento. Não mude a marcha durante a passagem pelo alagamento.
Vejam, a primeira dica é não passar pelo local. A água estando acima da metade da roda, a recomendação é nem tentar. Se estiver abaixo da metade da roda, pode arriscar. Engrene a primeira marcha, passe acelerando bastante. Não mude a marcha durante a passagem pelo alagamento. Outra situação que a gente costuma encontrar em rodovias são nuvens de fumaça, em razão de queimadas aos bordos da via. Evite passar quando a fumaça estiver muito densa. Você não consegue enxergar absolutamente nada, nem tente entrar em uma área dessa. O adequado é procurar algum local seguro e aguardar com que a situação melhore para que você possa atravessar esse local. Caso seja inevitável, acenda os faróis para que os outros possam te visualizar com mais facilidade. Feche os vidros para evitar que a fumaça entre para dentro do seu veículo e acabe provocando uma intoxicação. E passe devagar. Não pare dentro da nuvem de fumaça. Não freie bruscamente. Então essas são as dicas que eu posso passar para vocês em relação a esse tipo de situação. Agora nós vamos falar sobre substâncias entorpecentes. Substâncias como maconha, cocaína, LSD, álcool, medicamentos fortes. Essas substâncias prejudicam a capacidade de percepção e concepção da realidade. Percepção no sentido de perceber o perigo. Concepção no sentido de julgar, analisar a situação, se ela realmente apresenta um risco maior ou menor, além de produzirem alterações no funcionamento cerebral. Até achei uma figura interessante na internet, vocês observando o rosto dessa moça, dá para ter uma ideia do que essas substâncias podem fazer com a pessoa, com a mente humana. Observação: vale ressaltar que a lei prevê punições severas para quem dirige estando sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas. Em alguns casos, até mesmo detenção, cadeia. Recentemente nós tivemos aí assinada a nova lei seca, assim apelidada, onde as punições para quem conduz um veículo sob o efeito de álcool ou outras substâncias entorpecentes ficaram muito mais severas. Se antes nós tínhamos aí uma multa gravíssima com fator agravante 5 multiplicada por 5, hoje essa gravíssima já é multiplicada por 10, sendo a primeira vez que o condutor é flagrado nessa situação, e por 20 quando acontece a reincidência dessa situação com o condutor. Vejam, uma multa gravíssima, ela tem 180 UFIRs, o valor dela seria hoje algo em torno de 190 a 200 reais. Imagine isso multiplicado por 10. É a primeira vez que o condutor é encontrado nessa situação. Imagine multiplicado por 20, o valor que isso vai dar. Além de, a partir de uma determinada quantidade, pode levar também ou acarretar ao condutor infrator prisão em flagrante. Adote a vida como prioridade. Adote a vida como prioridade. Nós estudamos aí em aulas passadas, módulos passados, regras de circulação, legislação de trânsito, direitos, deveres, obrigações, e aprendemos muito sobre isso. Só que a dica para quem está passando agora por esse módulo é adotar a vida como prioridade e não o seu direito, ou a regra, ou a lei. Claro que eu não estou incentivando ninguém a desrespeitar as regras, as leis. Não, pelo contrário, você deve sim respeitar as regras e leis. Mas, acima das regras e leis, nós devemos colocar a vida, a segurança, a boa relação entre todos os usuários do trânsito, evitando conflitos, evitando situações que podem resultar em confusão no trânsito ou qualquer outro tipo de atrito. Se existe alguma maneira de tirar algum proveito de um acidente de trânsito, esta maneira é aprendendo como agir para evitar que o acidente se repita ou que situação parecida venha a se repetir. Ao dirigir, não seja autoritário ou impositivo. Pelo contrário, tente ser educado, gentil, calmo e sensato. Essas são as características que todo condutor deve adotar: educado, gentil, calmo e sensato.
dê sempre prioridade à vida. E para fechar aqui esse módulo de direção defensiva, tem esse slide final dizendo: seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. Fica então a mensagem. Espero que tudo que nós vimos durante esse módulo de direção defensiva possa realmente ser aplicado no dia a dia de vocês, futuros condutores. Ficamos por aqui com mais essa aula. Um abraço, até daqui a pouco.